Olá, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte. Já nunca tinha ouvido essa musiquinha até o final e hoje foi interessante aqui, deu pra ouvir como é que ela continua. Boa tarde você que está aí no rádio, que está aí no site, que está aí no Instagram, no Facebook. Boa tarde você que é um ouvinte do Bíblia JFA Conecta. Nós estamos aqui por mais uma hora, ou um pouco menos, para falar com você acerca da Bíblia, acerca da Palavra de Deus, acerca da verdade histórica, eterna, de, como eu digo sempre, 3.500 anos atrás para cá, que continua agindo e sendo importante para o seu dia de hoje, para o seu amanhã. A cada terça-feira estamos aqui lendo um texto da Palavra de Deus, entendendo o seu contexto e a aplicação que ele tem para nós hoje, porque a Bíblia é um livro vivo, é uma palavra eterna e pode falar com qualquer um. Soma todas essas coisas, algo que não passou de época, não são como todos os demais livros de literatura humana que ficam datados, passam e não valem mais. É algo que fala de vida espiritual e é algo que vale individualmente para cada um. Você tem essa oportunidade agora. Então, bem-vindo, chega mais perto aí do seu rádio, aumenta o volume, prepare-se para falar de Deus. Estamos aqui com o Paulo André para mais um Bíblia JFA Conecta. Boa tarde a todos, vocês que estão no Instagram, vocês que estão no YouTube. Não sei se temos mais redes hoje, não. Hoje é Instagram e YouTube, muito bem-vindo todo mundo. Hoje nós temos um tema especial, hein, pai? Muito especial. Um tema diferente hoje pra vocês. O tema de hoje, você quer falar ou eu falo, pai? Eu quero que você fale. Eu falo. O tema de hoje, a pergunta e o tema é o que garante um bom resultado? Como ter um bom resultado? Como atingir aquilo que a gente precisa? Como saber o que a gente precisa atingir também? Então, fizemos uma pergunta hoje, fizemos perguntinhas no Instagram também, as pessoas participaram aqui. Mas fizemos uma pergunta que foi: o que garante um bom resultado? O que vocês acham que garante um bom resultado, hein? A gente que garante um bom resultado? É Deus? basta querer? Eu vi uns comentários, tem uns comentários aqui muito bons das pessoas que colocaram no Instagram, sugeriram. E aí eu quero que você também que tá assistindo a gente, mande seu comentário aí no Instagram, manda um comentário no chat do YouTube, manda por onde for o comentário, que a gente vai ler e vai trazer. Mas teve pessoas que sugeriram a fé, teve pessoas que sugeriram permanecer firme. Eu não vou trazer spoilers, porque senão meu pai fica pensando a resposta durante o programa. E aí no final ele já dá a pensar, tem que pegar de surpresa, entendeu, gente? Então, para hoje, vamos ao versículo de base que trouxe essa discussão. Então vamos ao versículo do dia. Conecta com o versículo do dia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Conecta com o versículo do dia. Estamos aqui de volta. Versículo do dia, 1 Coríntios 9, que deu origem a essa discussão que o Paulo André começou a encaminhar aqui. Que na verdade esse negócio de resultado, nós vivemos essa época, esse mês que passou de Olimpíada, e agora estamos para começar as Paraolimpíadas, mais um outro quase mês, vendo atletas do mundo inteiro competindo, disputando uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze. E a Bíblia fala sobre esse assunto. E a Bíblia também aborda esses temas. Então eu selecionei esse texto aqui de 1 Coríntios 9, onde Paulo, se dirigindo à igreja de Corinto, Grécia, toca no assunto Olimpíada, toca no assunto corrida, toca no assunto luta. Quer alguma coisa mais moderna, mais cotidiana
do que falar da medalha de ouro do brasileiro que ganhou no boxe, né? O Herbert, na sua luta. Falar das vários tipos de corridas que aconteceram, tanto no atletismo, não vamos tão bem assim como o país, mas se pensar em corrida de barco, né? Na vela, nossas medalhas estão ali. Na de caiaque, nossas medalhas estão ali. Correr de tal maneira que alcançar. E o que esse texto aqui está dizendo, né? Eu quero voltar ao contexto dele, é que Paulo está fazendo uma comparação com aquilo que é o atleta cristão. Atleta cristão. O que é isso? É grupo de jogadores que também ganharam medalha de ouro, nessa passagem, né? Jogador de futebol que faz grupo de atletas de Cristo. O atleta cristão é você. É você que está lendo a Bíblia junto comigo. É você que se considera filho de Deus. É você que tem um relacionamento com Jesus como Salvador e Senhor. Você é o cristão. E Paulo está dizendo, você também é um atleta. E como um atleta, você tem que se comportar da maneira que um atleta se comporta. Como essa maneira? A cada 4 anos, há um grande momento em que o mundo inteiro vai ver o que ele fez nos outros dias desses 4 anos de uma maneira anônima. Acordando de madrugada, treinando, se esforçando, entendendo os seus limites, aprimorando a sua técnica, priorizando. Quantas vezes um atleta deve ser convidado para uma balada e fala, não, amanhã de manhãzinha eu tenho treino? Eu li que a nossa atleta olímpica que ganhou a maratona aquática, né? A nadadora que ganhou essa medalha de ouro para o Brasil, que para ela é uma medalha inédita também, ela acordou 4h30 da manhã. Por quê? Porque tem que dar o tempo de estar lá pronto para pular na água. Então, você acha que naquela noite que antecede o dia da batalha, ela vai comemorar com os amigos? Ela vai ficar até tarde maratonando uma série na televisão? Ela vai estar se descuidando daquilo que ela come, daquilo que ela ingere, até porque também tem um exame antidoping, então todo cuidado para que nada fora do que é permitido seja ingerido por cada atleta. Quantas são as preocupações e as preparações de um atleta de alto desempenho em jogos coletivos, no futebol, no vôlei? Como que esses atletas priorizaram em sua vida aquela medalha? Não apenas durante os jogos, mas ao longo de todos esses anos. Atleta que ficou famoso aqui no Brasil, que nunca ninguém tinha ouvido falar, do nosso levantador de peso, Marlan, que estava lá anônimo, treinando num terreno baldio, com um papelão no chão para marcar a sua raiazinha particular, mandando mensagem de WhatsApp para o seu técnico que está lá em Cuba. Então, dificuldades. Por quê? Porque ele está priorizando alguma coisa. Então, Paulo está dizendo aqui, você como atleta cristão, também tem que botar prioridade naquilo que você quer. Por quê? Porque esses aí que eu estou falando correm para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, o seu esforço aqui na terra, ele tem um pagamento aqui na terra. E é uma palavra que essa está na Bíblia dos mais antigos, né? 1 Pedro, né? E eu decorei essa palavra quando eu era criança, porque eu não sabia o que significava aquilo, né? Eu achava que tinha uma coisa a ver com vida marinha. Porque Pedro fala lá da glória imarcessível. Bíblia JFA é cultura. Eu não vou perguntar aqui, Fabiano, se ele sabe o que é imarcessível. Ele já balançou a cabeça aqui, claro que sabe. Ainda bem que o Fabiano sabe, porque eu não fazia ideia. Imarcessível. Que palavra isso? É português, hein? Aliás, também é espanhol. Eu, a primeira vez fui na Colômbia, depois várias vezes na sequência, mas a primeira vez eu fiquei muito impactado que todo dia na Colômbia, às 18 horas, 6 horas da tarde, para todo mundo e toca o hino nacional. Em todas as rádios, você está dentro do táxi, para a programação e toca o hino nacional.
É um momento cívico lá interessante. O país inteiro, você vê as lojas, as pessoas na rua ali. É o momento do hino nacional, 18 horas da tarde. E o hino nacional colombiano, eu acabei decorando essas frases de tanto ouvir todo dia aquele hino sendo tocado, né? E o texto era esse: Glória imarcessível. Glória imarcessível. Sabe o que quer dizer imarcessível? Que não murcha. Tá vendo, Fabiano? Você sabia. Só ele sabia, tá vendo? Esse Fabiano é impressionante, sabe tudo. Glória imarcessível, não murcha. E ele tá falando aqui que os atletas olímpicos, eles lutam, eles se esforçam, eles ficam anos e anos treinando, eles deixam de dormir na hora que quer, ou de acordar na hora que quer, deixam de participar de festas, cuidam da sua dieta, tem todo esse rigor com o seu corpo, por uma coroa que murcha, uma coroa corruptível, porque essa coroa é a famosa coroa de louros. Então os atletas daquela Olimpíada histórica lá, na época de Paulo, eles ganhavam não uma medalha de ouro, prata e bronze, eles ganhavam uma coroa de louros. O louro que você faz condimento na cozinha. E essa coroa então ia na cabeça dos atletas. Quando teve a Olimpíada de Atenas, os mais antigos devem lembrar, na Olimpíada de Atenas eles repetiram o feito. Além da medalha de prata, que ouro e bronze, o atleta também ganhava uma coroa de louros que ele colocava na cabeça. Guarda, vai para casa, passa uns dias, aquela folha murcha. Uma glória que murcha. Então, tanto esforço por algo que tem curta duração. E aí ele diz, você que é um atleta cristão, você tem que pensar como você está correndo. E aqui eu quero, então, entrar no texto, quando ele fala aqui, versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Bom, nessa época de Olimpíadas deve ter visto muito dessas corridas. E aí tá lá então os brasileiros, vamos ver o nosso brasileiro e tal. 5º lugar, 6º lugar. Hoje não foi o dia do nosso brasileiro. Hoje, de vez em quando, surge um atleta que tem competição, que tem condições de correr. Agora, eu me lembro aqui dos jamaicanos. A briga das jamaicanas era quem que ia ficar em primeiro lugar, porque o primeiro, segundo e terceiro lugar era jamaicano. O pódio todinho, as 3 medalhas foram para a Jamaica, porque elas são grandes velocistas e corredoras. Os homens também, como o Usain Bolt, que recentemente aí no Rio de Janeiro se aposentou depois de ganhar anos e anos e anos todas as provas que ele competiu. Então, correi de tal maneira que alcanceis. Tem 8 atletas naquela raia. Um vai levar o prêmio. Um vai ser o primeiro. Como que você corre? Será que é de qualquer jeito? Será que é para aquele atleta assim, olha, o importante é competir? O importante é competir? Essa é uma frase lá do Barão de Coubertin, que foi justamente o fundador das Olimpíadas Modernas. Em 1894, ele fundou o COI, o Comitê Olímpico Internacional. E aí estava pensando, qual seria o lema do COI, né? O Barão de Coubertin falou essa frase, não é vencer o importante é competir. Mas o lema que o COI carrega até hoje, e nessa Olimpíada aqui, inclusive, eles deram uma aumentada, são 3 palavrinhas em latim, que um padre, como é que é o nome do padre, que eu até guardei aqui, padre Henri Didon. Henri Didon. Sabe que o Barão de Coubertin, França, né? A Olimpíada nasceu novamente lá na França. Então, esse padre Henri Didon, ele veio com esse lema, que é Sitius, Altius, Fortius. 3 palavras em latim, que quer dizer mais rápido, mais alto, mais forte. Que é um lema para o atleta. Eles estão procurando aqueles que são os melhores, os que vão mais alto, mais rápido, mais forte do que todos os demais. Ganham na luta, pulam as alturas maiores, fazem as travessias mais rápido. E esta Olimpíada, por causa da pandemia, eles acrescentaram mais uma palavra aqui, que é communiter. Communiter, que é juntos, em comunhão. Para o sentido de estarmos juntos apesar das dificuldades. Então, o lema do atleta, que devia ser o lema do cristão, é: dê o seu melhor,
faça além, ganhe do seu próprio recorde, quebre o seu próprio recorde, melhore o seu tempo. E aí então nós vemos muitas vezes atletas, não ganhei o ouro, mas foi o melhor tempo da minha vida. Eu dei o meu máximo, eu fiz o tudo. Se um atleta faz tudo e está satisfeito porque bateu o seu recorde pessoal, ainda que não leve uma medalha, será que você, como cristão, tem que viver a vida cristã de uma maneira displicente? Domingo eu vou se der, se não der eu não vou na igreja não. Puxa, não li a Bíblia hoje, amanhã eu leio. Olha, tinha que orar um pouco mais, hein? Vou pedir pro irmãozinho lá orar porque eu não sou de oração. Você é esse que vai empurrando com a barriga, que aliás não tem muito a ver com atletismo, né? Ou pelo menos não com a maioria deles, né? Né? Depende. Sumô tá na Olimpíada ainda? Não, mas nos esportes de atletismo tem lançamento de peso. E os caras são... Barriga e músculo. Halterofilismo, né? Luta greco-romana. Aí tem que ter estômago. Os magros são salto em distância, 100 metros corridos, 5.000 metros. Maratona, ginástica. Então, você leva uma vida cristã de qualquer jeito ou você está correndo para alcançar? Você entra na raia com a vontade de ganhar. Hoje eu posso contar essa história, já passou tanto tempo, né? Mas muitos anos atrás, aqui no Brasil, eu trabalhava no mercado financeiro e o escritório da Bloomberg, que é uma empresa de cotação de serviços, foi inaugurado. Eu era amigo do então representante da Bloomberg no Brasil e me convidou para a inauguração aqui em São Paulo, num prédio lá na Marginal. E para a inauguração veio o próprio Bloomberg, o fundador da empresa, que é o Michael Bloomberg, que é um bilionário americano, que depois disso foi inclusive prefeito de Nova York muitas vezes, tornou-se um político, pensou em se candidatar para as eleições, de presidente até, um nome que ficou famoso depois por causa da sua ação política. Mas o Michael Bloomberg naquele tempo era, aspas, somente um bilionário dono da segunda maior empresa de comunicações e dados de mercado financeiro aí, depois da Reuters. E aí eu sou amigo também daquele que na época era o presidente da Reuters do Brasil. Ele me apresentou o Michael Bloomberg, prazer. Aí eu falei, por favor, eu queria fazer uma pergunta. Como que você vê essa competição com a Reuters, a outra empresa? E quando eu fiz essa pergunta, ele se voltou para esse meu amigo que era o representante no Brasil, ele nem olhou para mim, ele falou pro outro assim, olha, eu já te disse, esta é uma corrida de 100 metros rasos. Não olhe para os lados. Não perca o seu tempo com o que o outro está fazendo. Olha para frente, olha para o alvo e dê o seu melhor. Porque se você parar para ver onde o outro está, ele vai passar você. Foi um momento interessante aquele. Porque ele falou uma verdade, inclusive atlética. A corrida de 100 metros rasos é tão forte, é tão rápida, é tanta explosão, que o atleta termina a prova ainda acelerando. Então ele tem que dar o máximo dele. E qualquer perda de tempo, aquele centésimo de segundo para virar a cabeça, quando você virou a cabeça, aumentou a resistência do vento, já perdeu o tempo da corrida. Já perdeu o foco. Quando você vai perguntar onde é que está o outro, não, eu vou dar o meu melhor. Correi de tal maneira que o alcanceis. Você olha para a meta, você olha para o alvo e faz o que o próprio Paulo repetiu lá em Filipenses. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Eu vou correr para ganhar. Tá difícil? Vou redobrar o esforço. Atrapalhou? Ficou para trás. Daqui para frente eu vou correr como se a minha vida dependesse disso. Porque inclusive depende. Corra para alcançar o seu objetivo. Seja cristão mesmo. Como dizem também os americanos, aliás os australianos que eu ouvi isso lá, do Brian Houston, at the core. Corra assim com tudo de dentro, né? No básico, do coração. E o outro texto aqui, que continua dizendo da luta, ele fala, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem, porém, para alcançar uma corruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. E aí vem essa luta maravilhosa do judô também, né? E do boxe, em que o nosso atleta brasileiro, lá, o Herbert, estava perdendo a luta. 3 rounds, ele perdeu 2 por pontos. A única maneira de ganhar a medalha era derrubar o adversário. Era ter um nocaute. E aí então o que ele fez? Conseguiu o nocaute dele.
Assim combato, não combatendo no ar. Aí você vê quando a pessoa tá cansada, quando a pessoa não sabe o que fazer, ela fica dando um murro no ar, assim. Parece que ela tá fazendo muito efeito, mas o juiz que tá olhando aqui, ele fala, isso aqui tudo é espuma. Não vale nada. Esse cara tá desesperado. Parece que ele tá lá tentando reagir, mas não tem nenhuma produtividade, nenhuma efetividade, não vale nenhum ponto. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você quer ganhar alguma coisa na vida, esforça-te e tem bom ânimo. Vai pra frente. Não luta batendo no ar. Não corra como a coisa incerta. Subjugue o seu corpo. Reduza a escravidão. Para que você mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Isso aqui é o que está escrito na palavra de Deus. Eu não estou interpretando nada. Eu não estou dando as minhas opiniões. Eu estou lendo o que Paulo disse. Saiba que um leva o prêmio, que seja você. Saiba que se você fizer corpo mole, não vai chegar lá. Saiba que se você não for focado e certeiro no seu golpe, o seu inimigo não vai ser derrubado. E saiba que tem gente fazendo muito mais por muito menos. Uma coroa corruptível. Agora, a pergunta que fica é, bom, então, pera lá, quer dizer que para ir pro céu tem que fazer força? E aí, Paulo André, o que o pessoal achou, hein? Ah, o povo respondeu várias coisas aqui no Instagram. Aliás, era uma das perguntas que eu trouxe, uma das pessoas falando o que garante um bom resultado, manter o olho na meta e manter o olho na salvação. E eu queria trazer isso, mas antes eu queria falar aqui, várias pessoas falando amém no nosso Instagram. Rita Francisco, o Cleiton Gaddafi, Antônia Alves Lima. Eu vou falar aqui, dá pra falar. Josiane Benvenuto, amém também. Pessoas pedindo oração, a Tailane falando que tem passado por muitas lutas. Eu não sei comentar aqui, RC49, é o número, ore por mim também. E o Ronaldo Cardoso, 78, falou esforço, pois nessa passagem de Josué... ele mandou 2 mensagens. Boa tarde. Ser orientado pela palavra de Deus, como ele disse em Josué, essa é a resposta dele para nossa pergunta. E esforço, pois nessa passagem de Josué 1:8, Deus orienta para assim o fazer. E aí, a pergunta que você me fez é como garante um resultado, pai? O que você me perguntou? Porque se tudo isso que eu falei é assim mesmo, então quer dizer que é o nosso esforço que vai fazer alguma coisa acontecer? Não é Deus que faz tudo, não? Eu vou te dar a minha opinião. A minha opinião é que as duas coisas estão certas e erradas estão certas juntas e erradas sozinhas. Certas juntas e erradas sozinhas. O versículo do Paulo André, todas as coisas colaboram para alguma coisa. Exato. Não, eu disse certas juntas e erradas sozinhas porque só depende de Deus? Não. Só depende do nosso esforço? Também acho que não. Então, depende disso também. É condição suficiente, mas não... Como é que é o negócio? Necessária, mas não suficiente. Matemática. Então, mas você quer que eu comece a trazer aqui o que as pessoas falaram? O que o nosso Instagram diz aí? Nós fizemos um monte de perguntinha lá, não foi? O nosso Instagram falou, aleluia, palavra clara de encorajamento da Neumar, e a Josiane Benvenuto falou, aprendendo muito com vocês. Mas teve mais pessoas, teve perguntas do Instagram. Mas calma aí, eu vou trazer as perguntas do Instagram já, então. Antes, vamos aos avisos, pai? É verdade. Eu vou só deixar a primeira pergunta do Instagram aqui, ó. O que garante um bom resultado? Fazer o próximo com o que gostaria de receber. E aí eu tenho uma pergunta em cima disso, mas a pergunta que eu vou fazer em cima disso eu faço depois dos avisos. Porque você tem um aviso importante hoje, não tem não, pai? Super importante. Entrou coisa sua no aplicativo da Bíblia JFA, não entrou? Chegou o dia de falar. Então fala que o link vai estar na descrição enquanto você fala. Começamos o nosso plano de leitura, 5 dias úteis, financeiras, finança pessoal. Durante 5 dias, de segunda a sexta-feira, você tem uma mensagem minha sobre finanças pessoais. E a ideia é que você, a cada dia, medite nos textos que estão ali colocados e pense nas proposições, nas ações que estão recomendadas. E este estudo que eu estou falando, ele é especificamente para quem está em situação financeira difícil. Ou seja, pegou um monte de gente aqui agora, né? Eu posso me incluir, então? Você que está me ouvindo... Defina difícil, né? Porque fácil tá para quem? Então... Você que está me ouvindo e gostaria de ganhar mais dinheiro... Você que está me ouvindo e está em dívidas e não gostaria de não ter mais suas dívidas e blá, 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 blá. Como fazer? Em vez de falar de autoajuda, né, já falei que escrever um livro de autoajuda é uma incoerência semântica, né? Porque
Autoajuda, pra você e pro outro. Então, como é que é o negócio aqui? Tá concordando comigo, eu não sei o que é, mas eu também estou concordando com você. O Gui tá falando aqui que tá pra todo mundo, difícil. Esse plano vai bombar, hein? Esse plano vai bombar. Até o Gui tá querendo participar dele aqui, ó. Que Solta beleza. as dicas, então, pai. Então, olha, são 5 dias, 5 dicas. Você vai lá na BJFA, no plano de leitura, 5 dias úteis. A cada dia eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, pra você entender como sair do vermelho e como começar a fazer o seu dinheiro trabalhar pra você com verdades bíblicas eternas. E como funciona o plano, então, Pá? Você já falou cada dia o que vai ter um pouquinho aí, pro povo saber o que você fala em cada dia? Bom, você quer que eu fale mais aqui? Tem bastante coisa aqui, hein? Eu não sei. Você quer deixar no ar o suspense? Vai lá. Então, ó, ele não tem spoiler mais essa semana. O spoiler ficou pra semana que vem. Vá no aplicativo. São 5 dias úteis. Cada dia ele fala sobre uma ferramenta ou opção. E se você for na aba lá, planos de leitura, você vai ver nos destaques lá, 5 dicas. E isso é ligado ao Tela, não é ligado ao Tela, pai? Esse é o outro assunto. Então falemos de Tela. O que é o Tem Tela? aqui uma oportunidade quase que única, porque nesta semana você tem até o final de semana para se inscrever na Escola de Empreendedorismo Cristão. Mas, pastor, o que é a Escola de Empreendedorismo Cristão? É o lugar onde você vai ter durante 3 meses, aulas com os melhores especialistas cristãos nas áreas de finanças, de negócios de e-commerce, de logística, de teologia na parte de mordomia financeira, pessoas especialistas em área industrial, gente contando como que Deus fez para que ele crescesse no seu negócio, quais são as lições que eles aprenderam e mentoreando, tutoriando a sua própria vida. Então, se você quer ter uma noção de para onde ir, como fazer, o que crescer, se você é um jovem ou um jovem empresário que está tentando entender como colocar sentido missional no seu negócio, você não pode perder essa oportunidade. Olha que eu não gosto muito de ficar fazendo superlativo, mas eu não conheço um curso melhor do que esse para ajudar as pessoas a se posicionarem diante de Deus e diante de si mesmas sobre como serem produtivas, como empreenderem. Escola de Empreendedorismo Cristão. Você vai lá no Tela, tem aí os vários links e sites, tanto no Instagram, no Facebook, tem a nossa página de web e tem diretamente esse site de inscrição que você clica ali e cai no lugar da inscrição. São 3 meses com aulas online, numa plataforma EAD, e depois os melhores alunos vão receber uma bolsa da Universidade Mackenzie para a graduação e para a pós-graduação. E também vão participar inteiramente grátis das viagens que vamos fazer para o Vale do Silício, onde você vai conversar com grãos de areia. Não, onde você vai falar com aqueles que estão empreendendo há muito tempo lá nos Estados Unidos. Uma viagem que eu levei o Marcel, o criador aqui do BJFA, no comecinho do negócio. Falei, Marcel, vamos lá conversar com quem está falando de startup. Foi muito, muito interessante, muito instrutivo. Muitas portas se abrem em viagens como essa. Então, você quer participar do negócio desse? Não está longe. Apenas se inscreva na Escola de Empreendedorismo Cristão do Tela. Tá aí o link. Você tem agora a oportunidade, não deixa para depois. O link vai estar na descrição do vídeo aqui. Eu vou atualizar já. E vamos então. Tem mais 2 avisos, mas antes eu vou trazer uma perguntinha e daqui a pouco eu trago mais os 2 avisos. Tem a ver com o podcast, pai. Nossa. Então. Mas vamos responder a primeira pergunta. Que papo é esse aí? Então, é um papo curioso para daqui a 10 minutos. É um papo reto? Não, é um papo cast. Vocês vão entender essa piada interna já. Mas, vindo para as perguntas do Instagram, nós fizemos algumas perguntas binárias. Como toda boa semana, a gente faz perguntas binárias para as pessoas responderem. E aí ficou assim. Opa, que não abriu aqui para mim as estatísticas. Vamos lá, vamos por aqui então. Aí, agora o seu computador resolveu funcionar. Bom quando funciona. Vamos voltar. Mas não funciona. Agora sim. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente fez no Instagram foi: é importante competir ou vencer?
Voltando ao tema, hein, pessoal? Já falamos do tema. Vamos voltar pro tema aqui de hoje. Pergunta do Diego. O que garante um bom resultado? É importante competir ou vencer, pai? Eu coloquei competir. Deve estar errado, mas eu coloquei competir. Você tá junto com o Cobertan lá, né? Ele deu uma cobertada em tudo isso. Amigo, o importante é vencer. O importante é vencer? Não é que o Paulo falou? Muitos correm, um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Então, pra que competir se o importante é vencer? Essa é uma boa pergunta, que já responde já? Não, então espera. E aí a segunda pergunta era, o resultado depende do nosso esforço ou de Deus? E aí, eu já não gostei da minha pergunta, porque eu queria responder os dois e não posso. Ah, você fez a pergunta e não gostou dela. Depois que eu pus, eu falei, é difícil. Porque eu ponho, eu respondo, né? Eu também não fico em cima do muro, eu vou lá e respondo. Esse é um problema psicológico, se você não gostou de ser você mesmo aí, como é que é? Aí eu fui responder se o resultado dependia do esforço ou de Deus. E eu achei, depende dos dois, mas mais de Deus. Aí eu fui lá e pus Deus. E aí deu 57% das pessoas concordam comigo. E aí, qual que é? O que Deus foi Deus. O que deu foi Deus. Você falou certo, depende dos dois, mas em primeiro lugar, de Deus. Mais de Deus do que de mim, né? Primeiro de Deus, porque Deus poderia fazer tudo. Se Deus tivesse feito tudo, ninguém teria feito nada, estaríamos todos no céu por decurso de prazo. Agora, ele nos deu pela graça, e esse versículo eu sempre pergunto, minha mãe, professora de português, me ensinou que é um aposto explicativo. Esse versículo de Efésios 2 fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí a pergunta que eu faço é, o que é dom de Deus? E aí muita gente fala, a fé. Está dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não de Deus. O que é isto que não vem de vós? É a fé? Não! A fé é um aposto explicativo, que vem entre vírgulas, e portanto, se você tirar ele, não perde o sentido da frase. Então você tira o mediante a fé. O versículo fica, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é pela graça, é Deus que dá. Você não faz nada, ninguém faz nada, ninguém merece, em todos os sentidos. Agora, como que eu acesso esta salvação? Eu acesso através da fé, mediante a fé. E aí é você que tem essa fé. Então, Deus te colocou na raia. O que você tem que fazer? Tem que correr com todas as forças. O seu lado é correr, o de Deus é te colocar na pista. O Carlos espera aqui no chat do YouTube, botou uma frase muito boa. Oro como se tudo dependesse de Deus e trabalho como se tudo dependesse de mim, Lutero. Essa frase é realmente histórica. Essa frase, ela resume... Ô, Carlos, você não foi lá no Instagram e respondeu isso, hein? Eu respondendo aqui, vai lá no Insta e responde também. Mas ele fez ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? E aí, partindo para a próxima pergunta, era, Deus garante o resultado, sim ou não? E aí eu também não gostei da minha pergunta. Vamos ter que fazer um teste vocacional. Vou ter que botar outra pessoa pra fazer pergunta. Gostei, não, sabe uma coisa? Não. É que é assim, ó, sim e não também. Por um lado, mas por outro lado. Ó, assim, ó, eu penso que sim, sem Deus o resultado não é garantido, mas se a gente tá querendo um negócio errado, Deus não vai garantir resultado nenhum pra gente. Então, depende de Deus, ele garante, mas ele não garante sempre. Às vezes não é da vontade dele garantir o resultado, às vezes é vontade dele que a gente se lasque. Não, brincadeira. Mas eu acabei colocando que Deus garante o resultado sim, porque eu achei que é mais Deus garante o resultado do que não. Tô tentando ver a sua pergunta aqui, mas tô vendo você falando aqui no Instagram. Então, você só pode ver por aqui. 78% Deus garante o resultado e 22% não. Isso. A maioria achou de longe que Deus garante o resultado. Porque eles conhecem aquele versículo que fala que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então, Deus está em todas as coisas. Deus garante o resultado. Quem tá garantindo é Deus. Ele tá falando, vai lá que eu tô garantindo. Aí que é a sua fé, né? Você vai lá, o cachorro tá lá rosnando, berrando e com vontade louca de morder, e aí o pai fala, pode ir que ele não vai te pegar. E você fica querendo, será que não vai mesmo? Será que não vai mesmo? Vai lá que eu tô garantindo. Opa! Então você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que ter fé de que Deus falou, ele há de cumprir.
E aí vieram as perguntas abertas aqui, ó, só pra falar o que falaram no YouTube aqui. Silva Rodrigues, Deus garante, mas há intervenção humana que ele respeita. Ah, respeita, interessante. Ele não vai passar por cima da sua vontade também, né? Se você não quiser dar certo, não quiser ganhar... Essa é uma enorme discussão num ambiente evangélico, né? Então... Toquei em temas polêmicos. O fato é que Deus garante e você está lá fazendo o seu papel. Você está lá cumprindo com a sua parte. Então, esse versículo que não está escrito, Deus ajuda com cedo madruga... Fica em Primeira Chaves, fica onde isso daí? Depois daquele versículo 1000 chegará e 2000 não passará, sabe? Sei. É uma revelação. Em Primeira Golias. Vai. Então, parou aqui, né? Ficou falando besteira e rindo. Então, o ponto principal é justamente esse, ó. Não podemos fugir do que a Bíblia fala. E o que o Paulo disse aqui é que o atleta tem que se esforçar. Ele tem que dar o sangue, ele tem que correr, ele tem que fazer a parte dele. Essa parte dele é suficiente? A resposta é não. Não é suficiente. Ela é importante? Com certeza é importante. Porque Deus não vai premiar a todos, porque senão todos estariam já lá. Mais uma vez, Deus tem o poder de colocar todos no céu sem nenhuma interferência? Tem. E ele fez isso? Não! Ele quer que você cumpra com o seu papel. Ele quer que você faça a sua parte. Ele olha o seu esforço. Então não vá como se dependesse de você, mas saiba que se você não fizer, não depende só de Deus. E aí é a frase de Lutero que o Carlos espera que trouxe tão bem, né? Você tem que acordar todo dia e falar, olha, depende de mim. Eu vou trabalhar como se dependesse de mim. Eu vou orar para Deus, mas depende de mim. Agora, na hora que você estiver diante de Deus, você clama, Senhor, eu não consigo, eu não posso, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não consigo nada, faz para mim. Agora, aquela criança que fala pro pai, faz para mim, e fica sentado de braço cruzado, ela não vai evoluir. E o pai daquela criança sabe que se ele quer que ela evolua, ele vai ter que deixar ela fazer. Então, ele faz aquilo que ela não pode fazer. Mas aquilo que está na mão, ao alcance da criança, nenhum pai que é consciente toma o lugar da criança. Nós somos os filhos de Deus. Ele é o nosso pai. Ele não vai fazer aquilo que ele deixou e designou você para fazer. Corra de tal maneira que você chegue. Lute de tal maneira que você tenha foco no seu gesto. Não espere o que Deus está esperando. E ele, na longanimidade de Deus, está esperando que você tome uma decisão. Maravilha! E aí, antes de vir para a última de todas, que foi a pergunta aberta, que as pessoas podiam dizer o que quisessem, eu vou fazer um aviso, porque temos mudanças no nosso programa aqui, hein, pai? Ah, é? É, não sei, você deve estar sabendo, mas se não tiver, também já te aviso você, pai. Tá conectando diferente agora? Exatamente, o Bíblia JFA Conecta vai mudar de canal no YouTube. Ele vai para um canal próprio, chamado Bíblia JFA Conecta, não vai estar mais dentro do canal da Bíblia JFA Offline. E você que não está assistindo isso ao vivo, recebeu pelo push o programa depois, já vai estar vendo pelo canal Bíblia JFA Conecta. Então, aproveita e clica o botão de se inscrever aí, porque o canal é novo. Você tem 2 inscritos no momento, eu e a minha outra conta. Pensei que era minha cara metade. Não, nem ela. Nem ela. Ai, cadê você, mocinha? Nem minha mãe tá no negócio. Mas, Bíblia JFA Conecta. Você que tá vendo ao vivo, tá vendo no Bíblia JFA. E você que vai ver gravado, vai ver no Bíblia JFA Conecta. Então, se você veio pelo push, clica aí no botão de se inscrever, se inscreva no canal, porque esse é um perfil de vídeo diferente, a gente vai colocar num canal só. E dentro desse canal vai ter outro programa também. E o nome desse outro programa chama Você Está no Papo. Por que se chama Você Está no Papo, pai? Olá! Eu sou o Paulo André. Ele é o PA, e eu sou o PO, e você está... no Bíblia JFA Conecta. Papo, Paulo André com Paulo Oliveira. Você está no Papo. É um podcast que a gente traz pessoas do meio cristão para conversarem com nós sobre o trabalho, o ministério, a vida. E nessa quinta-feira lança o primeiro com Fernando Ortega no nosso Instagram, tá lá no Stories.
papo às 9 horas, dia 18/8, com o Fernando Ortega. O Fernando Ortega, ele é o criador do Ministério Não Morda Maçã. Não sei quem da audiência já ouviu falar. Tem alguns planos dele no nosso aplicativo também. E o Ministério Não Morda Maçã começou falando sobre relacionamento cristão e terminou falando sobre vai ver lá no nosso podcast. Não vou contar, mas mudou o foco no meio, ele foi sentindo esse novo direcionamento e a gente faz uma conversa aberta lá, fala sobre a vida, fala sobre o ministério, as experiências. A gente se diverte, cristãos conversando e se divertindo, então vai lá e assiste. Bíblia JFA Conecta é um novo canal. Você que está assistindo depois é só apertar o botão se inscrever. Você que está assistindo ao vivo, vai lá e procura. É Bíblia JFA Conecta. Eu não tô com a arte aqui, eu ia mostrar para tá no link aqui o vídeo do novo canal e vocês vão ver lá na descrição aí, vocês podem clicar e vão conhecer o novo canal da Bíblia JFA. E voltando ao tema de hoje, então, a Silvia Rodrigues falou, sim, o livre-arbítrio, é disso que eu estou falando. Eu tinha lido a mensagem dela lá, Deus garante, mas é a intervenção humana que ele respeita. E aí ela manda, é do livre-arbítrio que falo, porque nós pedimos a Deus, ele garante a resposta, mas o homem consegue atrapalhar. Então, sim, ela estava falando do livre-arbítrio. É uma mulher falando que o homem atrapalha, tá vendo? Realmente. Mais pessoas comentando no chat do Instagram. Deus ajuda quem vai e busca. A Rosaninha Fortunato. Josiane Benvenuto. Deus nos chama, capacita e a gente se esforça. Isso é legal, hein? A parte do capacitar. Uhum. E aí, uma pergunta própria aqui. Vou desviar um pouco do assunto. Primeiro Deus capacita e depois você vai? Ou primeiro você vai e depois Deus capacita enquanto tá indo? O Paulo André tá cheio de versículos que não estão escritos na Bíblia. Esse é mais um versículo que não é bíblico. Deus capacita os escolhidos ou escolhe os capacitados, né? Então, mas é uma pergunta bem colocada, né? Porque Deus não está escolhendo quem é capaz. Ele está capacitando quem ele escolheu. Então, você é um escolhido? Você se colocou na brecha, você levantou a mão, ele não está perguntando se tem condições, ele não está perguntando se você consegue, ele não está dizendo que você já tem inato a capacidade de quebrar o recorde. Ele vai te transformar num campeão. Então, por isso que essas duas coisas andam juntas, por isso que essas perguntas são difíceis de serem feitas, como o Paulo André colocou aqui, porque os dois lados têm a sua parte de verdade. Deus te escolheu e você diz sim a essa escolha. Deus está no controle, mas Ele quer o seu suor, Ele quer a sua dedicação, Ele quer que você se posicione. Então Ele está esperando, como eu disse aqui, quando Deus esperava na sua longanimidade, nos dias da longanimidade de Deus Ele esperava. Então Deus está esperando uma posição, uma postura sua. Vai pra frente. Então Deus troca o pneu com o carro andando, basicamente. Sabe que o pneu é espírito, né? Que espírito em grego é pneumos. Ah, pneumos. Pô, pra entender essa piada tem que saber grego. Tem que saber grego. Aí não, né, pô? Você Vamos não ficar sabe? no português. Mas você não sabe que pneu é uma palavra grega? Vem de pneumáticos, o pneuma é o espírito, porque é o ar, é o vento, né? Em hebraico é ruar, que é vento, em grego é espírito, pneumos. Então, trocar o pneu com o carro andando é especialidade do Espírito Santo. Que isso? Olha que maravilha, já aprendi uma coisa nova, então. Mais comentários, Graciel Santos, havendo obediência como a palavra do Senhor diz, a vitória é certa. Então eu vou para as perguntas abertas, porque uma pessoa respondeu, o que garante um bom resultado? E alguém respondeu ser obediente. Ser obediente. Eu vou achar que eu implico com a obediência. Será? Poxa, eu nunca reparei nisso. Ser obediente precisa de uma direção clara. E para você ter resultado, você precisa estar indo na direção certa. Como é que, sendo só obediente, você descobre as coisas? Porque quando você é obediente, você não descobre nada. E para garantir o resultado, que nem você falou, tem Deus e tem o esforço. E aí o esforço vem Deus saber pra onde eu tô remando, né? Ou não, eu só obedeço, eu remo e eu chego lá. A obediência, ela é, de novo, condição necessária, mas não suficiente. A obediência é fundamental no aprendizado, né? Você não aprende se você não for obediente. Porque aprender significa alguém que sabe mais do que eu está me dizendo como eu devo fazer. Então, quando o seu mestre, quando o seu professor, quando o seu técnico, e voltando para os esportes olímpicos, está lá o técnico, ele está dizendo, faça assim, não faça assado,
pula agora e não pula depois, altera a sua postura dessa daquela maneira, ele está melhorando a sua performance. E você tem que ser obediente. Não existe vitória sem obediência. Mas na hora da luta, na hora do H verdadeiro ali, aquela obediência do passado está condicionando o seu comportamento para saber agir de acordo com a sua vontade do presente. Então é o atleta no momento H que escolhe se ele vai fazer de um jeito, vai fazer de outro, se ele vai complicar, se ele vai esperar, qual é a estratégia que ele vai usar. Ainda que o técnico esteja lá berrando lá de fora, é lá dentro do tatame, é dentro da quadra, é na raia que ele vai colocar em prática o que ele aprendeu por meio da obediência. Maravilha. Então a obediência ela serve como uma base e tipo a obediência, a persistência, tem um outro aqui sobre a perseverança, serve como uma base para você construir os hábitos necessários para na hora H você saber ter as ferramentas à sua disposição. É isso? É isso. Acho que vai lá até um programa falar sobre isso, né? Vamos falar sobre obediência, porque todo programa a galera manda obedecer. Eu falo, e o que é família? Obedecer. E o que é ir pra igreja? Obedecer. E o que é um carro? Obedecer. Sempre tem alguém respondendo obedecer. E eu sempre anoto, então eu sempre... Vamos falar sobre obediência. O que é obediência? O que você acha? O que é obediência? Vamos obedecer ao nosso público aí. Será que alguém gostou do tema? Porque eu tenho uma frase que diz assim: obedecer é fazer o que você não quer. E aí, então, nós podemos discutir essa frase no nosso próximo programa. Boa, vamos discutir essa frase no próximo programa, então. Você já está ao vivo aí, que vai ver depois, também já sabe. Então, semana que vem, obediência. E a Alzira mandou a obediência é a chave da vitória, ama esta frase. Ah, então obedeça e inscreva-se no novo canal, aperte o sininho. Vai, faz aí, eu que tenho que fazer o show toda vez. Detesta esse sininho, viu? O sininho pra mim é o Peter Pan. Tá bom, então... mas o sininho é importante, porque senão o programa começa e você não sabe. Aí se você não clica no sininho, você não sabe. Aí você não vê ao vivo e não pode mandar o comentário da Rosemary dizendo que gostou do tema obediência, tá vendo? Só manda já respondeu na bucha? Assim? Olha, a Silvia gostou da minha palavra aqui sobre os homens se atrapalhando, hein? Olha só quantas risadas aqui. Vamos para a próxima pergunta. Que é a que eu trouxe no começo, que foi uma outra... A pergunta era o que garante um bom resultado e Orange Consultoria respondeu: fazer o próximo o que gostaria de receber. E aí isso me soou como karma, assim, faço o bem e o bem voltará. Quem faz o bem recebe o bem. O que tem de verdade nisso? Eu acredito que para um convívio social agradável, obviamente, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso mas ser legal, manter esses não sei como definir isso. Mas fazer o bem garante que façam o bem para você. Você tem que fazer o bem independente da garantia. Ter um bom resultado passa por fazer o bem e tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Essa meio parece algo como carne. Então, tem que tomar um cuidadinho aí, né? Aliás, você tá cheio de versículos não escritos hoje, né? É, minha função. Fazei o bem sem olhar a quem. Pior que quem diz o versículo é você, não sou eu só trago a pergunta aqui. Onde está escrito fazei o bem sem olhar a quem? Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Bom, na verdade, assim, a Bíblia é muito clara sobre o poder de fazer o bem. O poder de estar do lado certo da equação. Então, quando você faz o bem contra o seu inimigo, está amontoando brasas vivas na cabeça dele. Quando você faz o bem àquele que necessita, você está ajudando o próximo. Você está fazendo isso porque Deus é amor e não porque aquele cosmos vai te abençoar lá na frente. Então, essa história de fazer o bem para ter uma retribuição já começou mal, né? Porque o objetivo dela é o retorno aqui na Terra. E caridade, que é o amor que dá e não espera nada em troca, é justamente a capacidade de ajudar sem expectativa de retorno. Então, fazer o bem é importante, fazer o bem é de Deus, é um mandamento, mas não é essa história meio de autoajuda, você falou karma aí, né? Então... porque eu lembrei, na maneira como foi escrito, faça o bem que o bem será feito a você. Parece uma equação. Eu faço um bem aqui, eu recebo um bem do outro lado. O universo irá retribuir. Não funciona assim. O universo, quando ele retribui, cuidado, hein? 20 anos depois de
Não, vai falar de Afeganistão, que a gente só tem 4 minutos de programa. E eu tô com o meu jaleco não de especialista em Afeganistão. Próxima pergunta, e acho que uma das últimas que dá tempo hoje pra gente orar. Isso. Dani Secretani, isso mesmo. A pergunta, repetindo, o que garante um bom resultado, e ela falou, estar firmado no propósito, servindo de forma a alcançar o galardão. E outras pessoas também falaram, manter o olho na salvação, o foco na salvação, e toda semana eu leio pessoas falando de ir pro céu, a salvação. E eu sempre me pergunto, esse é um bom objetivo? Eu tô fazendo as coisas pra ser salvo? Você tem que fazer as coisas porque você quer ser salvo, ou você tem que fazer as coisas porque você entende o que tem que ser feito, ou os dois? Olha, se você disser que você está fazendo as coisas porque Deus merece, que você não tem nenhum interesse pessoal nisso, que você segue a Cristo, mesmo que você vá para o inferno, contanto que os outros vão para o céu, você, no mínimo, é hipócrita, no máximo é mentiroso. Porque as pessoas se convertem, as pessoas buscam a Deus para encontrar uma resposta às suas necessidades. As pessoas nos hospitais pedem oração porque elas querem ser curadas. As pessoas que têm traumas e medos, elas querem encontrar paz. As pessoas que estão separadas, divididas, afastadas dos seus familiares ou membros queridos, elas querem restauração dos relacionamentos. As pessoas que estão endividadas ou com problemas de subsistência, elas querem prosperidade financeira. É por essa razão que você chega para Deus e aquele versículo que não está escrito, falei isso já hoje aqui? Versículos que não está escrito, se não vier pela dor, pelo amor, virá pela dor. Também não está na Bíblia esse negócio. Mas a verdade é que... Não tem o tal do quando recusar, entrega a alma a Satanás para que venha mesmo Paulo sem falou. olho e sem a perna e sem vontade. Não, isso sim. Esse é o versículo de 1 Coríntios que Paulo diz que se você a sua obra for testada e reprovada, você vai pelo fogo ali. E se tiver lá um anátema, então se é uma pessoa que cometeu um pecado horrível, não tenho tempo para falar sobre esse assunto, e que ele vai se salvar, né? O corpo vai ser entregue. Não vamos falar sobre esse assunto hoje. Vamos trazer um programa especialmente sobre esse assunto também. Se você gostou, deixa no comentário. Esse assunto, o pastor César gosta dessas discussões aqui, fazer um debate aqui. Aí, quem era essa pessoa? Porque ele curou ou não curou? O meu fato aqui, que eu quero orar com você hoje, é que o que eu tô estritamente em cima da palavra que nós lemos hoje em 1 Coríntios 9. Paulo diz ali que você tem que ter uma postura, você tem que ter uma posição, você tem que ter um posicionamento diante de Deus. E ele fala que você tem que tomar isso, e eu quero ler o último texto aqui, quando ele termina o capítulo, que aliás é o último versículo do capítulo, fala, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Então, a minha oração é que você tenha essa coragem de manter o seu corpo na linha. O seu corpo quer folgar, o seu corpo quer dormir, o seu corpo quer curtir. E você está falando, amanhã é dia de medalha. Eu vou treinar hoje. Subjugo o meu corpo, reduzo a servidão. Para que você não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu não quero ninguém reprovado aqui. Então, vamos subjugar nosso corpo? Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, o verdadeiro e o único Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos em Teu nome, para que cada um dos nossos amigos e amigas que estão aqui ouvindo essa palavra, entendam a autoridade, o poder, a força que há na promessa bíblica de que se nós corrermos de maneira a alcançar, nós vamos alcançar. De que se nós subjugarmos o nosso corpo e o escravizarmos, nós não seremos confundidos. Então, Senhor, eu oro hoje para que essa força de vontade, essa determinação, essa condição de olhar para o alvo e não se contentar com menos do que a medalha. Como disse o nosso Isaquias, eu não quero nada menos do que a medalha de ouro. E ele foi lá e conquistou a sua medalha. Nós clamamos que a mesma força, a mesma autoridade do Evangelho esteja sobre cada um, na luta particular, pela conquista da sua medalha, do seu galardão e da sua vitória, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final de mais um Bíblia JFA Conecta.
Ficamos muito felizes com a presença de todos no Instagram, todos no YouTube, todos em todos os lugares. Muito obrigado e nos vemos semana que vem às 4 da tarde, terça-feira. Até lá! Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça. Esta é a Musical.